Um grupo de legendários do Amazonas enfrenta dificuldades para deixar Dubai em razão da escalada no conflito no Oriente Médio. Eles foram para o Top Dubai. Com o agravamento da tensão na região, voos foram suspensos ou alterados, o que acabou impedindo o retorno do grupo ao Brasil dentro do cronograma previsto. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Devo ter empatia, Dai? Não. Desculpa, era para dizer sim, Sophie? Então, a gente não precisa até porque eles estão bem, tá? É o primeiro ponto. Eles foram, é isso, né? Desculpa, mas eu tenho que marcar. É só o comentário da Mariana, eu não vou nem ler. Eles foram para o Top Dubai, gente. Eles foram para o Top Dubai. Para não delongar muito, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria da CBN, que vai trazer aí a fala da jornalista Agora sobre nós a vamos a difícil Manaus. situação de 30 homens. São 30 homens que foram subir a montanha e eles acharam que não poderia ser uma montanha aqui do Brasil. Eles foram para Dubai subir a montanha. 30 homens, viu, Sofia? 30 homens juntos, viu, Sofia? Vamos lá. Agora nós vamos a Manaus. Quem está conosco é a Carolina França, que tem um relato de um brasileiro impedido de deixar Dubai por causa do conflito no Oriente Médio. Carolina França, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton, também. A gente traz informações quanto aos impactos desse conflito no Oriente Médio e trazendo informações quanto a esse homem, um legendário que estava no país vizinho por conta, então, de uma atividade religiosa. Eles informaram que são um grupo, né? Na realidade é um grupo de 30 pessoas, e esse homem que nós fizemos contato, que é o advogado Leno Gomes, informou que o grupo está até então no hotel, né, esperando informações da companhia aérea para poder retornar ao estado do Amazonas. Ele, inclusive, fez um pronunciamento nas redes sociais, onde informou sobre toda ali a informação que foi repassada desde o momento que ele soube desse conflito no último sábado. Informou que está impossibilitado de sair dos Emirados Árabes Unidos durante, então, esse conflito, né, que se iniciou entre Estados Unidos, Israel e Irã. Os amazonenses foram, então, ao país para participar do evento Top Dubai, uma expedição no deserto realizada nos últimos dias de 25 a 28 de fevereiro, com integrantes do legendário de diferentes partes do mundo. A viagem de volta estava prevista para o domingo, dia 1º, mas, né, foi interrompida. Já tá bom. Porque é isso, né? Não tem muito o que fazer porque o espaço aéreo foi fechado. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso no final, mas o Legendário não está passando muita dificuldade, não, tá? Inclusive, ele vai falar aí, a gente vai mostrar um vídeo, mas eu gostei muito do comentário do Denis, eu preciso colocar na tela, que Dubai é mesmo que Balneário Camboriú do Oriente, né? Vamos lá, O pior é ver o que o que Legendário mostra. O pior é que assim, não é nem brincadeira isso. Balneário Camboriú tenta ser Dubai. Assim, é intencional, eles querem ser Dubai. Enfim, vamos lá, vamos pro próximo videozinho aqui. Mostrar a todos que nós não estamos tão assim num cenário de guerra como tem mostrado as mídias sociais. Aqui o shopping, como vocês podem ver, está funcionando muito bem. Nós estamos bem, todos, cada um nos seus hotéis. E a cidade de Dubai é uma cidade que recepciona muito bem os seus visitantes. Nós estamos sendo muito bem tratados e viemos para cá, como eu falei no vídeo anterior, embaixo de um propósito, embaixo de uma missão, e nós cumprimos esse propósito, cumprimos essa missão. Uma missão. É isso aqui, ó. Gente, missão. Estamos bem, mas com medo. Você jura que uma missão? Que missão, criatura? Vocês foram brincar de escalar montanha.
Uma missão religiosa, Sofia, dificílima, Sofia. Nós temos que respeitar os legendários, porque, Não. gente, eles são, entendeu? Desculpa, nem eu aguentei a ironia, mas é a brincadeira, gente, porque é isso. Sofia, vamos já falar uma coisa que é importante. O conflito no Oriente Médio não começou ontem, já é um conflito que vem se escalando até o momento do bombardeio, que atinge também agora os Emirados Árabes. Mas ele já era algo assim que a gente poderia não prever a data, mas era algo que poderia acontecer. Esse povo tinha tanto lugar para ir fazer isso, eles foram justamente para os Emirados Árabes. Sendo que, detalhe, viu, Sofia, ele já existiu também missões para Israel, eles gostam dessa ideia de sofrer, né, de correr perigo, de subir montanha junto com seus pares. Neste caso aí foram pessoas do mundo inteiro, mas são 30 brasileiros aqui do Amazonas. Mas, Sofia, o caso é sério. A gente precisa falar que, por mais que ele grave um vídeo dizendo, olha, o local que eu estou está ótimo, vamos mostrar o que está acontecendo em Dubai, por favor? Olha isso aí foi um motel de luxo que foi atingido por um míssil, né? Se eu não me engano, foi um drone, perdão. E é isso. É um cenário de guerra que pode atingir o consulado também, um dos consulados em Dubai também foi atingido há pouco. Eles estão sob ataque, por mais que o espaço aéreo esteja fechado, que exista todo um plano de contingenciamento. O Rubio deu uma entrevista há pouco tempo informando que um drone caiu perto do consulado dos Estados Unidos em Dubai, foi perto. Mas é isso, a gente precisa entender que não está tranquilo como eles estão falando. Inclusive, Sofia, a gente está falando aqui dos legendários que foram lá por legítima e espontânea vontade, mas também tem outro grupo de brasileiros do Paraná. Os paranaenses estão presos também sem conseguir voltar para o Brasil, e outros brasileiros que vivem na região deram entrevistas. Tem uma matéria no Fantástico sobre isso, mas também, mais uma vez, é importante entender que o país já se preparava ali para um conflito, então tem todo um plano de contingenciamento. Vou te pedir para trazer essa matéria que vai falar um pouquinho sobre isso, do Metrópolis, por favor. Mas os Emirados está dando um verdadeiro show de como lidar com uma crise, está sendo o plano de contenção dessa crise regional está sendo colocado em Dubai e nos Emirados como um todo de forma bem pragmática. Então, assim que os primeiros movimentos foram feitos no começo do sábado, já fecharam o espaço aéreo, já cancelaram os voos. Hoje em dia, hoje aqui já tem mais de 20 mil turistas que estão que não podem sair do país agora porque o espaço aéreo está fechado, mas o governo está dando total apoio, pagando pela acomodação e dando informação em tempo real, e isso é muito importante de frisar. Um dos países mais seguros do mundo aqui, Emirados Árabes e Dubai, recebe turistas do mundo inteiro, mais de 200 nacionalidades, e obviamente tem uma proximidade muito grande com o Irã, fica do outro lado do Golfo, mas aqui está vida em teoria normal, todo mundo trabalhando de casa, escolas online, mas todo mundo se sentindo bem seguro. E obviamente os brasileiros que às vezes reportam um certo pânico por não estar acostumado com esses barulhos que estão tendo no céu, que são os mísseis sendo interceptados, mas o governo vem na sequência com um aviso oficial sempre para acalmar e tranquilizar que a prioridade a prioridade do governo é a segurança da região, dos turistas e de todo mundo que está aqui. Eu espero também não estar acostumada com esses barulhos que vêm do céu, que vêm de terra, que vêm do mar. Tava pensando exatamente isso, Dai. Não, é porque não estão acostumados com esses barulhos de míssil sendo interceptado. Não é isso? Foi uma propaganda do governo, entendeu? Venham para Dubai, tá tudo lindo, aqui tá tudo tranquilo. Manter uma certa normalidade no momento de conflito é necessário de fato. Por quê? Porque senão a gente pode criar pânico de uma população. Querendo ou não, é natural que isso aconteça, ainda mais países que já se prepararam para isso.
Mas, gente, não dá para dizer que está tudo certo, que está tudo lindo. O que a gente espera é que o Brasil não precise, e aqui eu estou falando uma coisa muito séria, o Brasil não precisa mandar missão, mandar aeronave para nenhum lugar, gastando o nosso dinheiro para resgatar os legendários que foram por livre e espontânea vontade. Eu espero que eles consigam sair seguros, sem precisar de ajuda do Itamaraty. Mas o Itamaraty, em nota, informou que acompanha o caso, não só desse grupo que a gente está fazendo piada, mas de todos os brasileiros que estão em Dubai, viu, Sofia? É isso. Cara, é complicado, né? Essa história aí. Porque a gente vê um. Agora falando sério, não, a gente vê uma população, um pessoal que se coloca nessas situações sem medir o risco, né? E o Oriente Médio, como um todo, tá numa posição bastante instável desde outubro de 2023, né? Quando rolou lá o primeiro ataque, quando rolou o ataque do Hamas a Israel, a gente tá vendo. E tanto é que não é a primeira vez que a gente tá dando esse tipo de notícia aqui. De brasileiro ficando preso no Oriente Médio por causa de conflito. A Dai já veio falar sobre isso aqui, eu já falei numa outra ocasião, uns anos antes, logo que começou essa nova fase do conflito e do genocídio da Palestina. A gente já falou. E uma coisa era quando a gente falava dos brasileiros que viviam na Palestina, brasileiros palestinos que viviam na Palestina e que estavam precisando ser retirados de lá para sair desse genocídio. Outra coisa é esse pessoal que vai fazer turismo em Dubai, em Israel, que não tem raiz lá, que não são pessoas de lá, então que se colocam numa posição de bastante vulnerabilidade diante dessa questão desse cenário político de guerra que nós estamos vivendo, meio que a troco de nada, sabe? Você tá a trabalho? Perfeito. Você você vive lá? Perfeito. Agora, você vai escalar montanha. Amigo, tem montanha muito mais bonita aqui no Brasil. Desculpa. Agora, eu ainda acho isso menos pior, Dai, menos pior do que o pessoal que ficou preso em Israel porque foi lá ser alvo de propaganda sionista. Os políticos brasileiros. Eu acho menos pior. Mas enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.